Catarina Cucchiella e hoje, juntamente com a minha colega doutora Isabela Vosgeral, iremos trazer algumas reflexões a respeito do impacto da Covid-19 nas relações privadas. A comunidade jurídica tem debatido muito esse tema, pois, como se sabe, a força obrigatória dos contratos é a regra, e qualquer exceção deve ser sempre analisada com a devida cautela. O ordenamento jurídico, mais especificamente o Código Civil, já traz as normas para lidar com essas situações de excepcionalidade. É importante aqui destacar duas normas, quais sejam o artigo 393, que lida com as situações de força maior, e os artigos 478, 479 e 480, que lidam com as hipóteses de rescisão e revisão contratual. Sobre o artigo 393, é importante destacar que o Código Civil já permite ao devedor não responder pelos prejuízos causados pelos casos de força maior. E o próprio parágrafo único do mesmo dispositivo já destaca que casos fortuitos são aqueles cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Portanto, é fácil observar que a declaração de pandemia da Covid-19 se enquadra nessa hipótese. Sobre os artigos 478, 479 e 480, permite-se a rescisão ou a revisão contratual caso o equilíbrio econômico do contrato seja rompido. Porém, nesses casos, a imprevisibilidade é um requisito inafastável. Ainda nesse assunto, é importante destacar o artigo 480, segundo o qual abre-se ao devedor a possibilidade de alterar o modo da prestação da obrigação, evitando-se assim a onerosidade excessiva de uma das partes e principalmente a rescisão do contrato, que é sempre um remédio mais drástico e definitivo. O próprio Código Civil já traz então duas alternativas para lidar com situações excepcionais: o 393 da força maior e o 478 e seguintes, tratando da rescisão e da revisão contratual. Ainda dentro do panorama legislativo, é importante mencionar o projeto de lei 1179 de 2020, que trata do regime jurídico emergencial e transitório nas relações jurídicas de direito privado. Para o tema que aqui interessa, é relevante destacar o artigo 6º e o artigo 7º. O artigo 6º trata justamente das situações de força maior, já mencionadas do artigo 393 do Código Civil. Esse artigo diz que as consequências decorrentes da pandemia, incluídas as previstas no 393, não terão efeitos retroativos. Ora, o dispositivo fala o óbvio. Dessa forma, entende-se que o propósito do legislador ao colocar esse dispositivo no projeto de lei é justamente permitir aos operadores enquadrar as consequências da Covid-19 como uma situação de força maior. Por outro lado, o artigo 7º dificulta a aplicação das hipóteses do 478, 479 e 480 para as consequências decorrentes da Covid-19. Isso porque o artigo 7º do projeto de lei diz que não se considerarão fatos imprevisíveis para os efeitos justamente desses dispositivos o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalorização ou substituição do padrão monetário. Esse dispositivo, na verdade, consolida um entendimento jurisprudencial que vem se repetindo há bastante tempo, principalmente no Superior Tribunal de Justiça. Como a minha colega vai expor na sequência, o judiciário brasileiro é bastante reticente na abertura das hipóteses de revisão e rescisão contratual decorrentes desses fatos imprevisíveis. Assim, mais de uma vez já se decidiu que a variação cambial excessiva ou a própria desvalorização da moeda não são situações imprevisíveis a ponto de justificar a possibilidade de rescisão ou revisão contratual. É isso mesmo. A jurisprudência brasileira, especialmente o STJ, tem um entendimento muito firme no sentido das possibilidades estritas para a aplicação dos institutos descritos pela Marina. Então, é necessário que haja um evento efetivamente imprevisto, não coberto no risco assumido pelas partes, de acordo com as disposições contratuais, e ainda, ou cujos efeitos aí sejam inafastáveis e
de forma a alterar significativamente o contrato e sua função, sua utilidade para as partes. Em casos anteriores, o STJ vem entendendo, por exemplo, que a depender do tipo de contrato, por exemplo, em se tratando de commodities ou de questões relacionadas à variação cambial, que há um risco inerente ao tipo do contrato, à modalidade contratual, de modo que a instabilidade política ou econômica brasileira não permite a aplicação dos institutos descritos anteriormente, para fins, seja de eximir o devedor de suas obrigações ou para rescindir ou mesmo revisar esse contrato. A tendência agora com a pandemia não deve ser diferente. Contudo, não podemos ignorar que estamos diante de um evento único, com efeitos disseminados no mundo inteiro, um impacto enorme, com determinações relacionadas à contenção da pandemia e que são efetivamente necessárias e determinadas inclusive pelo poder público, que afetam diretamente a economia e as relações privadas, os contratos já existentes entre as partes. Portanto, caberá ao judiciário lidar com uma série de demandas que certamente surgirão em razão da pandemia. Essas demandas tendem a se multiplicar, mas elas já existem em um número relativamente grande no judiciário. E para fins desse breve vídeo, é relevante destacar que o judiciário vem se preocupando em vedar comportamentos oportunistas, como, por exemplo, tentativa das partes de declararem que o judiciário declare uma espécie de moratória geral em razão da pandemia. O judiciário vem negando pedidos no sentido de que a simples existência da pandemia, da situação de calamidade declarada em determinados locais, seja suficiente para fins de eximir o devedor do cumprimento de suas obrigações contratuais. O judiciário exige, portanto, que as partes comprovem e demonstrem um risco efetivo, um risco de dano grave, impossível ou que seja muito difícil de solucionar posteriormente, e um desequilíbrio entre as partes envolvidas no contrato, ou seja, um impacto tal no contrato que uma parte tenha ficado muito prejudicada enquanto a outra tem uma posição muito favorável. É esse tipo de situação que o judiciário vem entendendo que justifica aí uma maior intervenção nos contratos privados. Outro aspecto que o judiciário vem considerando corretamente para analisar essas demandas são as previsões contratuais. A maioria, ou grande parte dos contratos privados já contém disposições sobre caso fortuito, força maior e aplicação da teoria da imprevisão, enfim, ou eventos extraordinários. E quais serão os efeitos desses eventos nas obrigações das partes. Há um caso, por exemplo, de contrato na modalidade take or pay, em que o judiciário analisou as disposições contratuais que previam que, em ocorrendo um evento fortuito, as obrigações das partes, dentre elas aquela obrigação de consumo mínimo, poderia ficar suspensa durante a ocorrência daquele evento, enquanto durasse aquele evento. Nesse caso, o judiciário, então, analisando que se tratava, de acordo com as disposições das partes, de um evento fortuito, e aplicou a cláusula contratual para fins de suspender essa obrigação de consumo mínimo por determinado período. Em outro caso, por exemplo, em que havia uma garantia contratual consistente na alienação fiduciária de ações de titularidade do devedor, em que havia uma previsão de que se essas ações sofressem uma desvalorização tal, que ficassem a um valor, que passassem a ser negociadas por um valor abaixo de um limite estabelecido pelas partes, o credor poderia liquidar imediatamente a garantia, mesmo que não houvesse inadimplemento por parte do devedor. O devedor, então, foi ao judiciário pedindo a suspensão dessa possibilidade, para que o credor ficasse impossibilitado de
executar a garantia, porque isso representaria um prejuízo enorme para o credor. O judiciário, analisando as disposições das partes, concluiu que se estava diante de um contrato de risco e sujeito às volatilidades do mercado. A garantia era uma garantia de ações negociadas em bolsa e as próprias partes haviam feito previsões detalhadas a respeito da possibilidade de grande desvalorização desse ativo, dessa garantia. E o contrato, além de tudo, era de fevereiro de 2020, quando já havia quando já havia elementos suficientes para se considerar que haveria um forte impacto das bolsas de valores em decorrência da pandemia, mesmo que ela ainda não tivesse essa abrangência mundial naquele momento. Portanto, o judiciário rejeitou esse pedido de simples suspensão dessa cláusula contratual, porém, considerando que poderia sim haver um prejuízo desproporcional do devedor, concedeu mais prazo para que o devedor pudesse pagar a dívida objeto da garantia ou então substituir a garantia. E outro aspecto bem interessante é que o judiciário garantiu ao credor a possibilidade de fazer exigências em relação a essa nova garantia a ser ofertada. Portanto, o devedor não pôde ofertar uma nova garantia a seu critério. Coube ao credor fazer exigências quanto a essa nova garantia, inclusive restringindo, por exemplo, as instituições que pudessem emitir essa nova garantia. O judiciário analisou a questão, afirmando que não se tratava de um abuso de direito do credor, que é uma preocupação real, mas sim de um exercício de uma liberdade contratual, de uma faculdade do credor, que não cabia ao devedor escolher a garantia a ser oferecida. Portanto, se verifica que o judiciário já está se deparando com diversas causas relacionadas à pandemia, vem analisando essas causas com ponderação, evitando comportamentos oportunistas, evitando abuso de direito e tendo extrema cautela para observar e respeitar as disposições contratuais a respeito dos riscos assumidos pelas partes, da função daquele contrato, daquele negócio e da manutenção do equilíbrio contratual, mesmo em uma situação de excepcionalidade.